Olá para você que nos acompanha, começando mais um dos nossos encontros aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. E nesta edição do nosso RD Online vamos falar sobre seguros, vamos falar sobre benefícios, na verdade, com o nosso convidado, que é o Antônio Balista, diretor da Celtic Gestão em Benefícios. Seja bem-vindo, Balista. Agradeço, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito bom recebê-lo aqui na RDTV para falar sobre um tema que sempre desperta interesse, desperta dúvidas. E vamos situar, antes da gente tirar algumas dúvidas, vamos entender qual é o trabalho de vocês na Celtic Gestão em Benefícios. O que eu posso entender por benefícios? Eu já falei aqui sobre saúde, por exemplo. Na verdade, a Celtic ela é uma corretora de seguros especializada em benefícios corporativos. E como benefícios corporativos, a gente tem o plano de saúde como nosso carro-chefe, o plano odontológico, o seguro de vida, a parte de previdência privada e uma parte que é pouco conhecida da população, mas que as empresas trabalham muito, que é o PCMSO. O que é? Que é um programa, que o governo determina que seja feito para todas as admissões, demissões, exames periódicos dos funcionários dentro das empresas. Então, a nossa especialidade é buscar soluções para as empresas aqui da região, para atendê-los de uma forma melhor, de um custo adequado, e depois fazer a gestão de todos esses benefícios para que seja pagável isso para a empresa durante o ano. O foco maior, então, é a região do ABC. Eu sei que a corretora fica em São Bernardo, o foco maior de vocês é a região do ABC? Isso, na verdade, nós estamos em Santo André, o nosso foco é a ABC mesmo, apesar de termos vários clientes fora daqui. Nós temos clientes em São Paulo, no interior de São Paulo, mas o nosso foco, principalmente nos últimos 10 anos, é ABC. Entendido. E você falou algo aí que vem bem de encontro à atual situação que o país vive, não é? Que é ser algo pagável. Diante de um cenário de crise que, por mais que tentem nos animar, a gente pouco vê na prática os efeitos de uma política econômica que esteja nos tirando aí dessa situação mais complicada, mais complexa. Vamos falar desse desafio aí de ser pagável. Muitas empresas hoje, a gente tem acompanhado, têm modificado os benefícios dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Muitas até abrem mão de plano de saúde para funcionário, por exemplo. O que vocês têm observado diante dessa situação? Quais são os principais desafios? Muitas vezes é mais fácil convencer uma empresa a se moldar aí a situação, em vez de exterminar, de acabar com o plano, mudar a modalidade, o segmento? Sim. É o reflexo de uma crise que a gente nunca tinha passado no país, A gente já passou por muitas crises, acho que vai ter muitas ainda pela frente, mas realmente dessa vez foi muito forte, foi muito pesada, foi muito sentida, pelas empresas e pelos empresários também, E realmente esse é o desafio, tentar adequar hoje de você ter um plano de saúde, que muitas vezes é um benefício que a empresa concede, ou muitas vezes é um benefício que é forçado a empresa a ter por conta de convenção coletiva, e a empresa tem que prestar esse serviço. Então, hoje, o desafio é você ter um plano de saúde com uma condição boa, que possa atender o funcionário, que possa atender os seus dependentes, que possa fazer com que o empregado exatamente possa trabalhar, e que possa ser, de uma forma, absorvido pela empresa normalmente, que ela possa ter condição de chegar nesse pagável. Então, hoje, esse é o grande desafio. Então, muitas empresas realmente acabaram fazendo downgrade de plano, que a gente costuma falar nesse mercado. Você tinha um plano mais top, um plano mais de médio para intermediário e superior, voltaram para planos mais baixos dentro das próprias operadoras. Em alguns casos, a mudança chegou a ser tão radical que eles trocaram de uma operadora para outra para poder chegar a essa condição de poder pagar e manter esse benefício. Em muitos casos, até, a empresa partilhou esse custo com o empregado ou passou 100% para ele devido à condição financeira que ela estava passando naquele momento. Inclusive, a gente até tem acompanhado algumas empresas, ou mesmo pessoas físicas, com planos de alto padrão, migrando para planos mais básicos, para empresas com um rol aí de atendimento mais enxuto, para não ir para o SUS, E muitos, até não tendo essa opção, essa escolha, acabam no SUS.
Talvez por isso, Balista, hoje em dia muitas operadoras elas venham até focando na história da rede própria. Vocês, por exemplo, têm hoje uma grande parceria com o Grupo Notre Dame Intermédica, até fique à vontade para falar um pouco, não é, dessa parceria. E Notre Dame Intermédica, que a gente até teve a chance de noticiar aqui no RD, está investindo muito no grande ABC, né? Sim. Até para complementar teu último questionamento, nos últimos 2 anos, quase 2,5 milhões de pessoas perderam o plano de saúde. Nossa. Saíram do mercado por falta completa de condições de pagar um plano de saúde, né? Então, esse é o movimento que está havendo no mercado hoje, de você chegar a ter um produto que tenha qualidade e que tenha um preço suportável por todos. Quando você fala do Grupo Notre Dame Intermédica, é uma das operadoras que a gente trabalha assim com eles e tem trabalhado muito forte pelo seguinte: como nos últimos 10 anos eu citei que a gente tem investido muito aqui no ABC, a gente tem focado todo o nosso trabalho para cá, a Notre Dame veio com uma proposta bem legal para nós, porque eles já tinham comprado recentemente a Santa Amália, que era uma operadora que atuava aqui na região do ABC, né? Eles compraram também a Unimed ABC. E com a compra da Unimed ABC, a antiga Neomater era o hospital base da Unimed ABC, então eles trouxeram para a rede Notre Dame. Eles efetuaram também a compra do Hospital São Bernardo e da Unidade Baeta Neves também, que era um hospital especializado em pediatria. Então, nisso, eles focaram toda a parte de internação deles aqui na região do ABC. Porque antes existia um problema grave que todo mundo que precisava de uma internação tinha que ir para a rede própria para São Paulo. O ABC, nesse sentido, com a Intermédica, era muito dependente de São Paulo. Então, como eles fizeram esses investimentos aqui, de compra, de aquisição, de tudo que você puder imaginar, inclusive com a reforma de todos esses hospitais, dos centros clínicos que eles têm aqui na região. Abertura de novos centros clínicos. De novos, eles abriram um em Diadema, 24 horas para atendimento, que tem 3.200 metros quadrados. Então você vê que eles estão realmente investindo forte nisso. E o número divulgado por eles passa de 150 milhões de reais de investimentos na região. Então, para nós, foi uma ideia agradável, porque se nós estamos investindo na região, nós empresários aqui no ABC, a gente precisando gerar riqueza, gerar economia, gerar compras, gerar tudo. Então, se tem alguém que está vindo para cá a fim de investir... Investindo num momento de crise do país, não é? Sim, sim, até num movimento contrário. Sim. Né? Então, investindo aqui na região para que ela se torne mais próspera, para que a gente consiga fazer mais negócios aqui. Então, é uma aposta que a gente está fazendo, que está dando um resultado bem legal. As empresas têm entendido a ideia, né, da rede própria, que é o que você comentou. Uhum. A rede própria é uma saída muito boa, porque é uma forma de você conseguir controlar melhor os custos. Porque o custo médico é uma bomba relógio, né? A pessoa pode chegar lá com uma dorzinha na barriga, a hora que ele faz o exame, a gente vai ver que ele está infartando e ele tem que fazer uma cirurgia cardíaca que vai gastar 80, 90, 100 mil reais de repente. Né? Então, você tendo isso dentro de uma rede própria, vai acontecer? Vai acontecer. Só que ao invés de você gastar 80, 100, você vai gastar 40, 50 mil reais com qualidade. Né? Então, a grande aposta é rede própria para que você possa tentar controlar melhor a sinistralidade. E, aliás, é uma palavrinha que assusta muita gente, essa tal da sinistralidade, e eu não sei se assusta mais os empresários, não é? Era bom até você explicar um pouco. Quem corre esse risco quando a gente fala em sinistralidade? Claro. A sinistralidade é literalmente sinistra. Né? É uma questão assim que assusta o mercado como um todo, né? E principalmente o mercado das pequenas, micro e das grandes empresas, das médias também. Por quê? Porque o plano pessoa física, aquele plano individual, aquele plano familiar, que a pessoa recebe o boleto na casa dela, ela tem o reajuste determinado pelo governo. Então o governo vem, determina o percentual e as operadoras praticam e ponto final. Não há nenhum tipo de negociação nesse sentido. Uhum. Só que o governo acabou apertando demais esse índice, né, para baixo, e o que aconteceu? Houve uma fuga das operadoras que não trabalham mais com o plano pessoa física. Então, criou-se aqueles planos por categoria profissional, para médicos, dentistas,
né, que também é um plano pessoa física disfarçado, porque os reajustes são muito acima daqueles praticados para os planos de pessoa física. E os planos empresariais, desde que entrou a lei da regulamentação dos planos de saúde no país, em 99, janeiro de 99, ficou determinado que era livre negociação entre as partes. O governo entendia que você, operadora, e eu, cliente, por sermos dois CNPJs, nós teríamos peso suficiente para chegar a uma negociação confortável para os dois lados. E não é o que está acontecendo ultimamente. Sem dúvida. Né? Até porque o governo, a cada 2 anos, revê o rol de procedimentos que o plano de saúde tem que cobrir, e ele vem sempre fazendo inclusão de novos procedimentos, que para nós, como usuários, é sensacional. Né? O teu plano vai estar sempre confortável para atendimento. Mas encarece. Encarece. A gente costuma brincar que plano de saúde, saúde não tem preço, mas plano de saúde tem custo. E uma coisa não bate com a outra. Né? Então, isso acaba gerando, isso que a gente falou, dessa palavrinha sinistralidade, que assusta. Por quê? Porque todo plano de saúde tem um percentual estipulado em contrato, normalmente 70%, que você pode gastar. Ou seja, de tudo aquilo que você paga em 12 meses, você pode gastar até 70% dessa receita líquida, que você está dentro do limite estipulado pelo contrato. Tudo que passar acima, você tem que pagar para a operadora. Que muita gente nem se dá conta disso, né? Só na hora que vai mesmo. Isso. É mais ou menos assim, eu pago, logo uso e não tenho preocupação. Não, tem que ter essa preocupação sim de tentar manter isso equilibrado. Até para o pessoal entender um pouco melhor, essa regrinha é como tua conta do banco. Você tem uma conta no banco que no final de 12 meses ele vai verificar tudo que você depositou e tudo que você gastou. Se você entrou no cheque especial, você vai pagar juros, você vai pagar o que você gastou a mais. A sinistralidade basicamente é isso. É esse limite do teu cheque, é o LIS que o pessoal fala por aí, é isso que você vai ter que pagar a mais. E esse pagar a mais hoje é muito pesado, porque a inflação médica divulgada pelo governo está girando em torno de 19%. Então, por exemplo, qualquer plano de saúde, de um ano para o outro, para atualizar a moeda, você está falando num reajuste de 19%. Se o teu contrato ultrapassar aquele limite de 70% de utilização, você vai ter mais 5%, 10%, 12% quanto você passou. Sem limitação isso. Então, hoje, a gente se depara com algumas empresas que estão tendo reajustes de 30%, 40%, 50% de um ano para o outro. Então, por isso que a palavra sinistralidade, né, ela é muito pesada. Só que também ela leva a gente a raciocinar um pouco. Se todas as partes não se juntarem, né, para ter uma inteligência em cima disso, o mercado vai quebrar. Isso é líquido e certo. Então, por isso que hoje, algumas operadoras, como a própria Notre Dame tem feito hoje, tem buscado trabalhar com essa verticalização do atendimento, trazer tudo para dentro da rede própria. Para quê? Para controlar melhor esse custo, né, para que você consiga ter esse controle. Só que tem que estar todo mundo interligado nisso. A empresa, o usuário, a operadora, o médico, o laboratório, os hospitais, tem que estar todo mundo numa mesma linha de pensamento para conseguir gerar esse equilíbrio. Ou seja, quando a gente fala de plano empresarial, por exemplo, todos esses usuários aí do sistema, eles têm de usar de uma forma racional o plano. Sim. É bem por aí, né? A ideia é essa. A gente costuma dar alguns exemplos que às vezes a pessoa leva o filho para fazer uma consulta, não tem com quem deixar os outros 2 e leva os 2. Chegando lá, fala assim, olha, esse ano eu não passei os meninos no médico, vou aproveitar, vou passar, né? Então passa a carteirinha, são 3 consultas que são cobradas ali, né? E às vezes chega na frente do médico e fala assim, doutor, meu filho tem alguma coisa? Não, mãe, você que tem que me informar se ele tem algum sintoma. Não, é que faz tempo que eu não trago ele no médico, quero que o senhor dê uma olhada nele e vê se ele tem alguma coisa. Né? Que a gente brinca que é o turismo médico, que às vezes a pessoa vai por simplesmente ir. E isso acaba consumindo todas as economias dos planos de saúde. Porque assim, quando tem uma cirurgia para fazer, quando uma pessoa infarta, tem uma fratura, um AVC, por exemplo,
Você não tem como fazer meio procedimento para economizar. Você vai e gasta o que for necessário para fazer com que a pessoa sobreviva e sobreviva com uma condição boa, né? E, às vezes, você tendo essa utilização desregrada, desnecessária, você acaba gastando aquele dinheiro que ficaria no colchão ali para, quando acontecer isso, você ter esse dinheiro para pagar e acabar não gerando essa sinistralidade. Entendi. Então, nosso trabalho grande, principalmente lá na Celtic com os nossos clientes, é de ter uma conscientização de uma utilização melhor do plano de saúde, mais coerente com aquilo que a pessoa precisa. Aí entra o que também? Porque é muito difícil a gente ouvir isso, né? E ver a prática disso, né? Seria uma educação visando a saúde? É trabalhar um pouco também com noções de prevenção, de qualidade de vida com essas pessoas? Sim, sim. Até pelo seguinte, o brasileiro, ele, de uma forma geral, ele tem uma mania já. Ele já tem uma condição instituída. Às vezes nós temos uma dor nas costas e a gente não procura ir no médico. A hora que aperta demais, a gente vai para o pronto-socorro, né? Quando chega lá no pronto-socorro, você tem aquilo, tem o que você puder imaginar lá. Então, normalmente, você tem uma espera de 2 a 3 até 5 horas para ser atendido. E o médico vai lá, vai olhar e fala assim, olha, você está com uma dor nas costas, você dá um mau jeito, você vai tomar esse anti-inflamatório, essa medicação, e depois procura o seu médico para dar sequência no tratamento. Então, quer dizer, a pessoa saiu, foi para um pronto-socorro, ficou 4, 5 horas lá. O valor de uma consulta no plano médico, por exemplo, gira em torno de 60 a 80 reais. Um atendimento em pronto-socorro não sai menos que 300 reais. Então, você imagina a condição, né? Se você tivesse ido no médico por causa daquela dor nas costas, você gastaria 80 reais. Você foi no pronto-socorro para resolver aquele problema de dor nas costas, você gastou 5 vezes mais por um procedimento. Então, existe também essa condição de facilidade, né? Eu vou lá, se precisar de alguma coisa, já tomo a medicação, já faço o raio-x, só que isso tem um preço, né? E esse preço cada vez mais está difícil de pagar. Então, nada melhor do que a educação. Se você tem um problema de dor nas costas, procura marcar uma consulta com um ortopedista, ou se você não tem certeza do que é, passa por um clínico geral para que ele te encaminhe, para que, se ele não puder tratar, para a especialidade que for necessária, para você dar um segmento, um acompanhamento com começo, meio e fim. Que normalmente esses casos que a pessoa procura o pronto-socorro, depois de uma semana ela procura de novo, depois de 15 dias ela procura de novo. Por quê? Porque ela não solucionou o problema dela. Parou de doer só. Só que o que fazia, o que trazia a dor para ela não foi resolvido. Então isso acaba sendo um círculo muito, muito, muito vicioso que faz depois, no final do ano, que essa conta não feche. E tem uma coisa também que eu acho importante a gente falar, embora exista essa necessidade aí de um uso racional dos planos de saúde, e acho que até a gente não pode generalizar, há sim as pessoas que usam da maneira correta. Uma coisa que preocupa muito esse usuário de plano de saúde hoje, a gente até já abordou isso, mas essa história do reajuste desses planos. Por que reajusta tanto e tão indiscriminadamente? E hoje as pessoas, quando se deparam com esses reajustes, falam, poxa vida, a situação já está difícil, eu vou ter que abrir mão mesmo de um plano, né? Por que esse juro insistente, essa prática tão até abusiva, segundo muitas causas aí que já são ganhas e tal? Isso tanto para o individual, é isso que eu queria entender, tanto para o empresarial, para o individual, todo mundo tem sofrido com isso? Tem, só que são dores diferentes, vamos identificar assim, né? O plano individual, pessoa física ou familiar, né, como o pessoal costuma chamar, tem aquele reajuste que é determinado pelo governo. Que você comentou. Então lá não tem muito o que fugir daquilo, né? Na verdade, o grande problema hoje, você tem dois pontos muito importantes nessa parte de altos reajustes. O primeiro que é o plano empresarial que a gente estava falando, que soma toda essa cultura que já tem de não utilização correta do plano, fraudes, problemas gerais que existem. E a gente sabe também, só abrindo um parêntese, claro, Balista, tem hoje em dia muitas pessoas que têm esse plano empresarial simplesmente por ter um CNPJ, não é? Sim. Por muitos prestadores de serviço, por exemplo, e pela dificuldade mesmo de se fazer plano individual,
a pessoa acaba optando por esse, às vezes precisa de 2 ou 3 vidas no mínimo, Isso. e mais para atender mesmo pessoas próximas ali, né? Sim. Muitas vezes familiares. Sim. Que foi uma característica que veio também dessa crise que a gente passou. Às vezes a pessoa trabalhava numa empresa grande ou numa empresa pequena, perdeu o emprego, aquilo que ela sabia fazer, ela abriu um MEI, Sim. abriu uma pequena empresa, uma microempresa e tem um CNPJ. E não é uma empresa gerenciando várias vidas, não é? São poucas vidas ali e vai pesar muito esse reajuste. Exatamente, exatamente. Por isso que a ANS buscou até uma saída que as operadoras estão tentando administrar, só que eu acho que ainda precisa de um pouco mais de acerto nesse sentido, né? Precisa regular um pouquinho mais isso. Porque as empresas até 99 vidas, por exemplo, essas pequenas empresas, né, de 2 a 99 vidas, elas acabam fazendo parte de uma carteira única e é um reajuste só para todo mundo que tem aquele perfil de empresa. Por quê? Porque teve um ano que você não utilizou o plano de saúde. Teve um outro ano que a tua esposa teve um parto ou alguém teve uma internação, que se você fosse ser avaliado sozinho, a conta não fechava. Então eles acabaram fazendo um pool de empresas, né, definido pela ANS, para tentar minimizar essa condição desses reajustes. Melhorou bastante, só que ainda está muito alto isso. O mercado está trabalhando com percentuais muito altos, por isso que eu falei que ainda precisa de alguma sintonia fina nesse sentido para chegar nesse ponto, né? Porque junta tudo e a centralização também em poucas operadoras acaba gerando isso também. Né? Como tudo, a globalização trouxe isso. Né? A gente falou sobre bancos, sobre supermercados, postos de gasolina. Que antes a gente tinha várias opções, hoje em dia o mercado é bem restrito. E hoje está bastante centralizado isso. Né? Então, você tem essas condições todas. E um dos pontos hoje que estão sendo muito trabalhados até, que é um dos assuntos que o próprio Congresso está discutindo, é o reajuste do plano de saúde para o idoso, para a última faixa, que a gente chama, né, na tabela de preços. Que é quando vai pesar mesmo, né, no bolso. E pesa. Então, assim, eles estão pretendendo esticar um pouco mais, porque a última faixa hoje é 59 anos. Então, você tem aquele reajuste por faixas etárias, e o último reajuste está em 59 anos. Antes do Estatuto do Idoso, esse índice, essa idade, perdão, 69. Era 69. Então, antecipando para 59, a pessoa começa a pagar 10 anos antes a última faixa. Isso acabou pesando demais. Então, agora o governo está tentando arrumar uma forma de estender um pouco mais essas faixas etárias para tentar ficar um pouco mais assimilável, vamos chamar assim, esse custo pelo pessoal que está na terceira idade. E o papel da tua empresa é também orientar para que de uma maneira mais confortável ocorra essa relação entre o contratante e o contratado. Sim, aí, indicar os melhores caminhos para não só para a área da saúde, como a gente colocou, mas também para outras áreas, como seguro de vida. Hoje que a gente está falando tanto em saúde, né, são poucas as pessoas que se preocupam com o patrimônio vida, né, Sim. que é Sim. tão importante também, até pensando lá na frente, né, acontecendo alguma coisa. E o seguro de vida é um benefício importante que às vezes passa batido, literalmente é esse o termo, que às vezes passa batido pelas empresas, que ela acaba não dando o valor real para isso. Porque o seguro de vida ele é importante porque é um valor que não entra em inventário, no caso de falecimento, por exemplo, do empregado. Aquele valor já está disponível rapidamente para a família. Para o beneficiário. Né? Outra coisa muito importante que às vezes as empresas não se tocam, o funcionário faleceu. Normalmente não é assim, não acontece de segunda a sexta em horário comercial. É de sábado, domingo, feriado e véspera de Natal, às 10 horas da noite, que acontece de chegar para o RH da empresa a informação que determinado funcionário faleceu. Se a empresa tem um seguro de vida, como assistência funeral, por exemplo, a família entra em contato com o 0800, a empresa responsável vai e resolve tudo para a pessoa. Né? Documentação, liberação do corpo, tudo que você puder imaginar. Né? E se você não tem isso, o RH da empresa tem que parar de fazer o que ela está fazendo, ir até lá e ter que despender de um valor muito alto às vezes. E hoje o seguro de vida, devido à competitividade das operadoras no mercado, tem um custo muito baixo pelo benefício que ele apresenta também.
Então é algo que às vezes passa desapercebido por conta dessa situação. Bom, tá aí. São algumas informações importantes para a gente conhecer, para a gente tentar entender para onde está caminhando também esse mercado de benefícios, sobretudo, como a gente falou aqui, na área da saúde, para que a gente se adeque, ou melhor, adeque a situação que a gente vive hoje no país às nossas necessidades, não é? Porque, sem dúvida alguma, depender do SUS, a gente sabe que também é complicado. Então, se puder manter um plano de saúde, utilizando de forma racional, pensando em prevenção, para que tudo flua aí tranquilamente, melhor, né? Contando com orientação, melhor ainda. No caso hoje aqui, Antônio Balista, que é diretor da Celtic Gestão em Benefícios, conversando com a gente aqui na RDTV. Balista, obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço o bate-papo, a oportunidade, e sempre que precisar a gente está à disposição de vocês para tentar levar um pouco mais de informação para o pessoal. Obrigado mesmo. Sabe que é um assunto que, como eu disse aqui, sempre desperta interesse, não é? E hoje, despertando muito interesse, não tenha dúvida. Lembrar você que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos em outras plataformas do RD. Semanalmente, às sextas-feiras, circula o Jornal Repórter Diário com o noticiário da região do Grande ABC. O que interessa está aqui no Jornal Repórter Diário. Mensalmente tem a RD em Revista, abordando os mais variados temas, como eu disse, nos principais pontos de circulação, mas você pode também ler online no repórterdiario.com.br, onde você também encontra os vídeos da RDTV e todo um conteúdo, um noticiário online atualizado diariamente, em tempo real, aí, minuto a minuto. No Facebook, Jornal Repórter Diário, no YouTube, RDTV Repórter Diário. Até a próxima!